Nesse café a gente começa a preparar essa nossa alfabetização, meteorologia, com essa visão, gente, macroscópica, planetária, para a gente começar a falar do beabá da meteorologia, primeiro com esse olhar, né, bem macroscópico. A gente tem aí a divisão das camadas da atmosfera, são várias camadas, a gente está colocando só 3 nomes aí, né? Troposfera, tropopausa, estratosfera. A camada que interessa para a gente, onde tudo acontece em termos de fenômeno meteorológico. Ventos, chuvas, térmicas, voos, é essa a primeira camada, troposfera. Né? A tropopausa, que é essa camada mais escura, é onde os fenômenos meteorológicos, esses que a gente testemunha no dia a dia, eles pausam, eles param. Tá? Aqui é uma faixa onde a temperatura fica em torno dos menos 56 graus Celsius, numa faixa contínua, por isso os fenômenos param, né? Não tem mais diferença de temperatura e a gente depende sempre, quando a gente está falando da atmosfera como uma coisa viva, como uma coisa dinâmica, de movimento, a gente depende de diferença de temperatura. Então, na troposfera, próximo ao globo, é muito mais quente do que afastado. Essa diferença vertical de temperatura faz com que a atmosfera não consiga ficar parada, ela não consegue ficar equilibrada. Ela começa a entrar, ela fica inquieta, ela fica instável, ela começa a entrar em movimentação em função da diferença de temperatura que a gente tem do chão para as camadas mais altas aqui da atmosfera dentro da troposfera. Né? Quando a gente fala que a diferença de temperatura é o combustível para o ar se movimentar, a gente começa a entender, gente, que a usina, vamos colocar assim, né, de energia, que fornece calor, que fornece energia para esses movimentos acontecerem, é a luz do Sol. Então, o Sol, quando está incidindo aqui na faixa do Equador, na Terra, a linha do Equador, como recebe o Sol de uma forma muito direta, um ângulo de 90 graus aqui, ó, o aquecimento nas zonas equatoriais é muito maior do que se a gente comparar o que acontece nos polos. Nos polos, por que é tão frio? A luz do Sol, às vezes, nem chega lá, nas épocas de inverno. Ou, quando chega, olha lá, a luz chega raspando. A incidência de luz aqui, nas calotas polares, é muito pequena se a gente comparar com o Equador. Essa diferença de energia que a Terra recebe na linha do Equador para as regiões dos polos, essa diferença gera essa irrequietação do ar. Ele fica irrequieto, ou seja, fica instável. Quando a gente está falando de fenômenos meteorológicos, eles são justamente essa vida do ar, essa inquietação do ar. Então isso começa a acontecer desde escalas gigantescas entre massas de ar que estão sobre os polos, sobre as calotas polares, então as massas de ar aqui, né? Quando a gente está falando de movimentação em macroescala, as frentes frias elas não vêm do sul, na direção do norte. Então esse movimento aqui das massas frias acontece em função da diferença de temperatura, diferença de pressão. Né? Tudo que envolve o movimento da atmosfera no nosso planeta, gente, é porque tem diferença de temperatura, diferença de pressão. A temperatura, como a gente acabou de entender, ela é ocasionada, o acréscimo de temperatura, o aumento da temperatura, é ocasionado em função da incidência direta, mais direta, do Sol, se comparar com as menos diretas. E a gente olhando planetariamente, a gente vai perceber também que existem regiões de oceano e regiões de continente. Durante o dia, nas horas mais quentes do dia, a Terra não esquenta mais do que o mar. Então, agora a gente, durante o dia, nas horas mais quentes do dia, vai perceber que aqui a gente vai ter diferença de temperatura entre os oceanos e os continentes. Então, essa diferença novamente vai criar outro movimento de vento. As brisas marinhas são isso. Né? Dentro dos continentes a gente tem regiões mais quentes e mais frias. Nos oceanos a gente tem correntes marítimas mais quentes, mais frias também. Ou seja, essa diferença de temperatura da superfície terrestre, seja nos continentes,
seja nos oceanos, gera isso que a gente chama de ventos mais fortes, ventos verticais, que a gente, né, a grosso modo, quer usar para voar, as térmicas, as correntes ascendentes, é o que a gente, é a vida do ar que interessa para a gente no sentido de vertical. Vamos olhar agora uma forma diferente da gente exemplificar diferenças de temperatura, diferenças de pressão. A meteorologia chama de altas e baixas pressões. Por enquanto, gente, eu sei que a linguagem é um pouco chata para quem não gosta de física, para quem não gosta dessa terminologia toda, mas quer ver ela ficar legal? Isso aqui, gente, nada mais é do que numa escala real que a gente tem, na nossa escala de voo real, isso aqui é corrente ascendente térmica. Todo mundo adora isso aqui. Ó. Toda térmica ela é uma zona de baixa pressão, se a gente comparar com a vizinhança. E a gente evita, ao mesmo tempo, as altas pressões, as descendentes, não é isso? Tudo que acontece na nossa realidade de voo, gente, numa escala reduzida, micrometeorológica, envolve altas e baixas pressões. É a mesma coisa em macro, a mesma coisa acontece numa microescala. E esse movimento do ar rente ao chão, de uma alta para uma baixa pressão, a gente traduz, a gente entende e chama de vento. Rente ao chão, o ar faz um movimento da alta para a baixa pressão. Quanto mais diferença de temperatura, quanto mais diferença de pressão existe entre o A e o B, mais fortes vão ser esses ventos. Esses ventos não são sempre, eles não acontecem de forma, como está exemplificado aqui, de uma forma reta, né? Eles vão sempre curvar, eles sofrem um desvio, no caso no hemisfério sul, para a esquerda. Né? Mas olha, altas e baixas pressões, a gente vai usar essa expressão, né? Divergência, porque o ar todo que está aqui, ele diverge desse ponto, ele quer ir para as bordas, ele quer fugir desse centro aqui, então todo mundo está divergindo aqui no centro de divergência. Enquanto convergência, todo o ar na vizinhança de um centro de baixa, por aqui está mais quente, todo mundo converge, como se isso aqui fosse um sugador. Isso aqui é um ponto de sucção. Toda baixa pressão é um ponto de sucção da atmosfera ao redor, do ar ao redor. Fazendo uma analogia, uma brincadeira, né, gente? Todo piloto de voo que quer subir, todo mundo converge, igualzinho ao ar em volta, todo piloto, né, converge e se encontra ali nas correntes ascendentes, nas termais. Enquanto a gente aqui está fugindo das altas pressões, a gente aqui tem que evitar ficar nessa região aqui, onde a gente perde altura. Né? Vamos ver mais um quadrinho aqui, para a gente entender que altas e baixas pressões acontecem em dimensões diferentes, já começamos a falar disso lá atrás, mas aqui é uma forma de exemplificar que dentro de altas pressões a gente vai encontrar em escalas cada vez menores altas e baixas pressões também. Então, por exemplo, a gente poderia ver aqui, alta pressão, a grosso modo, durante o dia, o vento sopra do mar para o continente. No mar, durante o dia, quem vive no litoral, quem já esteve no litoral, sabe que tem aquela brisa marinha. Essa brisa marinha, gente, é o vento da região mais fria sobre o mar durante o dia, na direção dos continentes que estão mais quentes durante o dia. Então, ó, isso aqui a gente poderia traduzir, por exemplo, numa escala brisa marinha. Né? Durante o dia é uma coisa, à noite isso aqui inverte. Nos continentes, durante o dia, a gente também não tem diferenças de temperatura da superfície? Por exemplo, vamos imaginar que nesse B aqui é uma cidade. Cidades não esquentam mais, se comparar com o campo. Né? As regiões de campo são mais frescas, tem mais vegetação, natureza e tal. Enquanto as cidades, concreto, cimento, asfalto, tudo aquilo, aquece mais. Então, em comparação com o campo, nas horas mais quentes do dia, as cidades tendem a ser centros de baixa pressão, se comparar com o campo, numa escala menor. Né? Dentro do campo, a gente não vê aí, por exemplo, campos arados. Uma terra arada não é uma região de baixa pressão, onde tem as térmicas, se a gente comparar com uma mata, um laguinho? Olha aí, a gente tem altas e baixas pressões em escalas cada vez menores. Inclusive, pessoal, dentro de casa, a gente também vai ter altas e baixas pressões. Por exemplo, você quer preparar um pão, preparar um bolo, acende o fogão ali, o forno. Depois que o forno está quente,
na cozinha, ali vai se formar um centro de baixa pressão. Se a gente fechar as janelas da casa para não ter interferência do vento e acender os incensos próximos ali ao fogão, a gente vai ver que toda a fumacinha do incenso, rente ao chão, a gente vai perceber um movimento do ar rente ao chão na direção do fogão. O fogão aceso para assar um pão ali, ele é um centro de baixa pressão em relação ao restante da casa. Ou seja, a gente tem altas e baixas pressões, desde escalas gigantescas até dentro de casa, numa escala caseira, gente. Né? Claro, o que interessa para a gente, gente? O que interessa para a gente? A gente vai continuar usando essas expressões altas e baixas pressões, mas numa escala factível para o que a gente faz no dia a dia, que é voar. Então, quando a gente estiver olhando uma superfície sobre a qual a gente voa, para identificar onde é que geram as térmicas, onde é que as térmicas acontecem, onde é que as baixas pressões acontecem. A análise que a gente faz do chão vai identificar exatamente isso aqui também. Se eu sei onde está isso, eu também sei automaticamente onde estão as altas pressões, as descendentes que a gente procura evitar. A gente depois vai trazer na frente, nos vídeos adiante aí, a gente vai trazer um olhar para a superfície terrestre com base nessa visão, alta e baixa pressão. As nuvens também indicam para a gente aonde está acontecendo isso e aonde está acontecendo isso. Em função de falar em alta e baixa pressão, a nuvem fala muito a respeito dessa leitura em microescala da atmosfera que a gente usa para fazer os voos aí de distância, os voos de térmica, os voos de permanência. Né? Próximo quadrinho a gente vai trazer aqui uma forma um pouco diferente de ver. Quando a gente fala em altas e baixas pressões, elas não são bolinhas redondas como a gente colocou na última figura, elas são mais desse jeito, né? Ou seja, existe uma irregularidade, né? Que são cada uma dessas linhas, gente? A gente pode comparar isso com curvas de nível do relevo, né? Na meteorologia a gente chama essas linhas de isóbaras ou isobáricas, né? São linhas de pressão atmosférica. Aqui a pressão atmosférica é igual em toda essa linha. Conforme eu vou me afastando das laterais convergindo para um centro, é como se eu tivesse cada vez menos pressão. A pressão atmosférica aqui é maior, menor, 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 e aqui é a mais baixa possível. Por isso a gente chama de baixa pressão, depressão. A meteorologia usa uma expressão também chamada cavado. Cavado é um centro de baixa pressão, desde escalas gigantescas até escalas microscópicas, né, dentro de casa, micro dentro de casa, caseiras, né? Essas linhas, gente, aqui a gente está querendo só mostrar uma coisa, né? Que quando essas linhas, essas isóbaras, estão bem próximas uma das outras, como a gente está vendo aqui, a tendência desse ar convergir na direção do centro de baixo é mais rápido, ou seja, o vento aqui é mais acelerado, mais forte. Tanto nas baixas quanto nas altas. Só que as altas, em comparação com as baixas, enquanto as baixas são depressões, são buracos para onde tudo que está em volta quer cair, né? É um buraco que suga tudo que está em volta. A alta pressão é o contrário. Tudo que está aqui quer ir embora desse centro, ou seja, todo o ar que está aqui, no fundo, ele tem um movimento de vão embora, vão para as laterais. Quando a gente tem as isóbaras mais próximas, esse movimento de fugir é um pouco mais acelerado, vento mais forte, e aqui ventos mais fracos. A mesma lógica que a gente viu acontecendo nas baixas pressões. Quando a gente olha de cima, seria isso aqui. Quando a gente olha de lado, é isso aqui, tá, gente? Só uma forma de exemplificar e de entender que aqui eu vou ter menos vento, mais forte intensidade do vento, né? Aqui, nessa inclinação aqui, mais forte intensidade do vento. Claro, gente, quando a gente está falando de movimento do ar, ele não acontece de uma forma reta, existe um desvio, né? Todo movimento de ar sofre no hemisfério sul um desvio para a esquerda, no hemisfério norte seria para a direita. Então, os centros de baixa pressão, aqui na nossa realidade hemisfério sul, os centros de baixa pressão, eles começam a apresentar um movimento de rotação. Baixa pressão no hemisfério sul roda no sentido do relógio, no sentido horário, em função desse desvio para a esquerda que o ar, quando converge, faz. Então, centros de baixa pressão giram bem rapidamente aqui. Quanto mais diferença de pressão tem, mais forte isso aqui gira. Então, por exemplo,
num dust devil, né? Naqueles redemoinhos que a gente tem no dia a dia de voo nas regiões mais secas. Existe uma rotação, mas em microescala, essa rotação não é só no sentido que acontece em macroescala. Em macroescala, esse sentido é, sim, horário, no caso de uma baixa pressão. Em microescala, eu já vi, a gente testemunha aí dust girando tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto sentido horário quanto anti-horário, né? As altas pressões, gente, elas em si, elas são regiões onde o ar também faz um movimento curvo, mas aqui quase não tem rotação. Se tivesse uma rotação, seria a rotação anti-horária. Mas aqui, a meteorologia também chama isso aqui de anticiclone, ou seja, é uma situação que não provoca rotações, é uma rotação que quase é psicológica, né? Isso aqui quase gira, mas tende a cada vez girar menos. Aqui, quanto mais próximo eu estou do centro, mais rápido é o rodopio, mais rápido é o giro no sentido horário, hemisfério sul. O centro de alta não tem vento. Bem o centro é vento zero, calado aqui. Enquanto o centro de baixa é o rodopio aqui, né? É o vento forte. Só para a gente fazer uma tradução aí, né? Trazendo também para a questão dos giros aí, né? Mas a figura que mais importa para a gente, que a gente vai usar adiante nas próximas abordagens aí. Isso aqui, tá, gente? Então, quando a gente estiver falando de onde voar, onde encontrar as térmicas, a gente vai estar com o olhar focado com as lentes, né? Nessa tradução, baixas pressões, a gente vai procurar isso. Como a gente chama de convergência. Às vezes a convergência é uma simples térmica localizada num ponto, às vezes a convergência é uma linha, uma cordilheira, um cloud street, ou seja, uma região onde a gente tem um alinhamento de vários centros de baixa pressão. Então a gente tem uma convergência também em escalas médias, né? Quando a gente tem várias térmicas alinhadas ali. Mas cada térmica em si, cada térmica no sentido corrente ascendente, é uma zona de baixa pressão. E cada descendente, uma zona de alta pressão. Aqui, a gente faz tudo para evitar, se a gente quer voar mais tempo, mais longe, enquanto a gente tem essa visão, esse olhar de tanto ver o relevo quanto as nuvens, indicando para a gente altas e baixas pressões, a gente vai desenvolver um conjunto de lentes em função dessa linguagem, né, desse alfabeto alta e baixa pressão, trazendo para uma realidade do voo de microescala, micrometeorologia. Estamos conversados, gente. É um vídeo um pouco mais longo, mas para uma apresentação inicial, é importante a gente já fazer uma introdução desse alfabeto dessa forma aí. Valeu!